Questão muito bacana essa questão 10, certo? Para medir aí a distância que o separava de uma árvore, uma grande árvore, né? Beto caminhou 200 metros em uma direção perpendicular à linha imaginária que unia a árvore. Em seguida, mediu o ângulo entre a direção em que andou e a linha imaginária, que agora unia a árvore encontrando 60 graus. Nessas condições, a distância inicial entre Beto e a árvore era aproximadamente... Aí perceba que ele deu o desenho para você e colocou posição inicial, posição final, deu a distância que ele percorreu ali, né, 200 metros, e ele quer que você calcule, né, a distância da posição inicial de Beto até a árvore. Coisa que ele te deu foi os dados aqui, ó, seno de 30 e cosseno de 60, 0,5. Cosseno de 30, seno de 60 é igual, né, 0,6. Ele te deu a tangente de 30 e a tangente de 60, porque você pode fazer essa questão, esse problema, né, de duas formas. Ou utilizando o ângulo de 30, que é aquela linha imaginária lá, com a direção, né, que Beto estava, certo? É o ângulo lá superior. E o ângulo de baixo que você está vendo desenhado ali, nesse caso a posição final de Beto, com a direção que ele andou, né, que é 200 metros, que é 60 graus. Então vamos utilizar o de 60 graus. Vem comigo aqui no quadro para a gente resolver essa questão. Para essa última questão dessa série de vídeos que a gente fez, essa questão 10, ela trata, né, da posição de Beto, onde ele está, a posição inicial, né, ele tem uma distância entre ele e a árvore que ele está vendo, né, que a gente não conhece, que é que você vai ter que determinar. Mas ele diz o seguinte, para determinar essa distância, ele fez, olha, vou caminhar aqui, certo? Numa direção perpendicular, quer dizer isso, né? Quando ele falou perpendicular, quer dizer que forma 90 graus. Então ele andou numa direção perpendicular, aquela que ele queria calcular a distância, 200 metros. E chegou numa posição final. Quando ele chegou lá, ele conseguiu medir esse ângulo, certo? De alguma forma ele mediu esse ângulo, né? Foi o que disse lá na questão. Tem 60 graus, certo? E aí ele te dá um monte de dados aqui, que é o seno de 30 é igual ao seno de 60, que é igual a 0,5. Isso aí você já sabe, né? Porque é pela tabela dos ângulos notáveis. Seno de 30 é igual ao cosseno de 60, né? Então tá aqui, ó, que é igual a 1 sobre 2, né? Então 1 sobre 2, 0,5. E aqui eu tenho cosseno de 60 é igual a seno de 60, que é 0,86. E que a tangente de 30 é 0,57 e a tangente de 60, 1,73. Lembrar que esses valores são aproximados, né? Porque aqui a tangente de 60 é raiz de 3. E a raiz de 3 não é exatamente isso, é aproximado, certo? Então a gente precisa calcular essa distância e aí eu preciso olhar para o ângulo e qual é a relação trigonométrica que eu vou ter que usar. Quando eu achar ela, eu cancelo as outras para não ter que confundir a minha cabeça na hora de solucionar a questão, beleza? Então aqui é o seguinte, vou ter que usar a tangente, né? O cateto oposto, que é o x, e o cateto adjacente. Então o cateto oposto seria x, cateto adjacente 200, tangente. Tangente então de 60 é igual ao cateto oposto, que é o x, por 200, certo? E aí a gente sabe que a tangente de 60 ele deu, é 1,43. Então substituindo aqui, 1,43, não, desculpa, 1,73, que é o valor que está aqui. Perceba que a gente não vai utilizar nem esse, certo? Nem esse aqui, ó. A gente eliminou porque a gente percebeu quem é o cateto que a gente vai calcular, né, e relacionar, certo? Nesse caso aqui ficaria tangente 60, que é 1,73. Isso é igual a x dividido aí por 200, certo? E aí você multiplica, ó, 200 vezes 1,73. Nesse caso você vai ter então, ó, x é igual a 200 que multiplica 1,73, certo? E esses dois zeros aqui, ó, elimina a vírgula ou desloca a vírgula, né, duas casas para cá, ó. Então quando a vírgula deslocar duas casas, você pode cancelar esses dois zeros e só fica 2 vezes 173, que vai dar 346. Então, o teu x é igual a 346 metros. Beleza? Tá aqui. É com isso que a gente encerra a nossa aula, certo? Nossas questões. E eu espero, do fundo do meu coração, que todos tenham aí absorvido bastante conteúdo e que consigam fazer, certo?
muitas questões relacionadas a isso que a gente trabalhou aqui, beleza? Então fica na paz, boa sorte aí nas seleções em Enem, SSA e demais seleções aí, certo? Que vocês vão fazer, ok? Fica na paz e até a próxima aula, se Deus quiser.